Fala galera, bem-vindo ao Basquete Padaria, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo meu de curiosidades. Eu tô aqui para contar para vocês uma história meio interessante, muito interessante na minha opinião, espero que vocês também achem. Os jogadores da NBA vivem uma vida muito bizarra, muita coisa acontecendo, com muito dinheiro e fama. E eu não sei quem afastaria de tudo isso, especialmente depois de assinar o maior contrato da história de sua carreira. Sim, obviamente eu falei isso porque um jogador fez isso. Bison Dele é o nome do cara. Até 1998, o Bison Dele tinha o nome de Brian Williams, mas ele decidiu mudar em homenagem ao seu histórico índio e africano. O cara foi draftado com a 10ª escolha do draft de 1991 pelo Orlando Magic. E um cara sendo draftado na loteria, você imaginaria que ele é muito dedicado, né? Mas na verdade, o Bison Dele tava cagando e andando no basquete. Cagando e andando, tava nem aí. A única razão que ele tava jogando basquete é pra ganhar a grana que a NBA traz, que é muito dinheiro. Todo mundo sabe, é muito dinheiro. O salário mínimo é quase $1 milhão. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre a história dele. O Bison não é o primeiro famoso de sua família. Seu pai, Eugene Williams Jr., fez parte de um grupo musical, The Platters. Com isso você pensaria que ele teria uma vida luxuosa, maravilhosa e tal, mas não. Nos anos 70, os pais dele se divorciaram e ele cresceu sem o pai. Mas ele não seria o único homem da casa, né? Ele tinha um irmão mais velho de 2 anos, Kevin Williams. E o Kevin Williams também mudou de nome, que nem o Bison Dele. Ele mudou para Miles the Board. Além de ser igual ao Bison, de mudar o nome, eles eram quase idênticos fisicamente. Agora voltando pro cara da história, né, o Bison Dele, ele sempre foi um atleta nato, mas nunca gostou de basquete, não jogava. Ele gostava de correr na escola e era bonzinho. Mas aí ele foi crescendo, né, foi ficando alto demais, aí os técnicos do high school dele meio que obrigaram ele a jogar basquete. E ele percebeu que era bonzinho também. Tão bom que as médias dele no high school eram 17 pontos por jogo, 12,7 rebotes, 2,5 roubos por jogo e 9 tocos por jogo. 9 tocos por jogo. Sim, é high school, não é nada demais, mas 9 tocos por jogo. 9 tocos por jogo. Você já ouviu falar de um triplo-duplo de média com tocos? Não. Ele chegou quase nisso. Agora entra no nível seguinte. Ele entrou na faculdade e foi estudar na faculdade de Maryland, onde ele ganhou o prêmio de calouro do ano da Conferência da Costa Atlântica. Uma curiosidade legal é que eu morei em Maryland, então tem uma conexão entre o estado, tá? Não a faculdade. Eu sou muito engraçado. E depois do primeiro ano da faculdade dele, ele decidiu vazar de Maryland e foi para Arizona e passaria 2 anos lá. As estatísticas dele na faculdade foram de 12,4 pontos por jogo, 6,5 rebotes por jogo e 1,2 tocos por jogo. Então as estatísticas diminuíram, né? Os jogadores eram melhores, então não foi tão bom, mas números muito respeitáveis. Enquanto isso tudo, enquanto o Bison estava no sucesso total, o irmão dele estava sofrendo. Além dele ter asma, então ele não podia ser o atleta que o Bison era, ele estava sofrendo com depressão. Ele se tornou um alcoólatra e culpava o sucesso do Bison pelos problemas dele. Ele estava sofrendo tanto que chegou a tentar se suicidar mais de uma vez. Enquanto isso tudo, o Bison estava tendo um mau sucesso, sendo draftado e jogando bem na faculdade. Ele sendo draftado, ele ganhou dinheiro. A única razão que o The Board não morava na rua e passava fome é que o Bison, com o dinheiro que ele estava ganhando jogando pela NBA, sustentava ele. Você pensaria que o Bison estava sendo um bom irmão, sabe? Não só um bom irmão, como uma pessoa boa. Mas não, ele estava fazendo porque ele se sentia obrigado, sabe? Porque é família. Não porque ele amava ele, nada disso. É só porque ele se sentia obrigado por ser família. Tanto que eles não se davam bem. Mas o The Board não era o único sofrendo. Só porque o Bison estava ganhando dinheiro e jogando na NBA não significa que ele estava feliz. Como tinha falado, ele entrou na NBA puramente pelo dinheiro e não pelo basquete. Então jogar basquete não deixava ele feliz. É aquela história clássica, né? Que dinheiro não compra felicidade. O Bison estava extremamente infeliz em Orlando e chegou a ter depressão que nem seu irmão. Inclusive, o diagnóstico de depressão clínico do Bison se tornou um dos primeiros casos de problema de saúde mental de um jogador de NBA a via público. E as coisas só iriam piorar para o Bison. Como seu irmão, ele tentaria se suicidar por overdose de pílulas para dormir. Aí por causa disso, o Orlando Magic tirou ele do elenco principal que joga jogos indefinidamente. E a tentativa de suicídio não foi a primeira vez que o Orlando percebeu que tinha algo de errado com o Bison Dele. Primeiro, ele desmaiou no treino tentando marcar o Shaquille O'Neal e ele também bateu seu carro em um poste telefônico. E com essa tentativa de suicídio, eles acham que foi de propósito. Depois de ser removido do elenco ativo do Orlando, o Bison falou para os amigos e familiares dele que sua depressão vinha estritamente de sua infelicidade em Orlando.
ou seja, ele não queria ficar lá, né? E no ano seguinte ele conseguiu realizar esse desejo de ir embora de Orlando quando ele assinou um contrato com o Denver Nuggets. Assim como em Orlando, ele passaria 2 temporadas no Denver Nuggets até ir embora para Los Angeles. Não pro Lakers, pro Clippers. Na temporada de 1995-96, jogando pelo Clippers, o Bison dele tinha as melhores estatísticas dele, ou pelo menos em pontuação, da carreira dele até o momento, com 15,8 pontos por jogo. Depois dessa temporada, o jogador entrou numa disputa contratual com os Clippers e estava disposto a ficar fora a temporada inteira, e isso quase aconteceu. Os Clippers cortaram o laço com o Bison, faltando 9 jogos para a temporada acabar. E um time foi procurar ele, só um. Mas esse time é bonzinho, o Chicago Bulls, do Michael Jordan. Aí ele foi para Chicago e jogou os últimos 9 jogos da temporada em Chicago como um Bull. Mas obviamente os Bulls não chamaram ele para jogar 9 jogos, né? Chamaram ele para os playoffs. E foi justamente lá que ele mostrou para todo mundo porque ele foi chamado pelo melhor time do mundo. No jogo 3, a semifinal do leste, contra o Atlanta Hawks, ele teve 14 pontos e 5 rebotes em 22 minutos. Uma estatística muito boa para um cara que só jogou 22 minutos. E o impacto não para aí, ele jogou muito nas finais também. Ele teve um jogo de 16 pontos contra o Utah Jazz. E você já sabe, né? Chicago Bulls, campeão, Bison Dele, campeão. Depois de ganhar o título, os Bulls deixaram o Bison embora e ele encontrou uma casa em Detroit, como um Pistons, né? O Detroit Pistons. O contrato dele era de 7 anos e 45 milhões de dólares. E fez dele o jogador mais bem pago do elenco. Em seu primeiro ano com os Pistons, ele teve recordes na carreira de pontos e rebotes, com 16,2 pontos por jogo e 8,9 rebotes por jogo. E no ano seguinte foi o lockout da NBA, que é quando a NBPA, National Basketball Players Association, e a NBA entram em negociações para melhorar a relação entre a NBA e os jogadores, para os jogadores se sentirem valorizados, né, melhor de contrato, ou qualquer disputa que estiverem tendo na época, e a NBA negociar com eles para ver o meio termo. E nessa temporada parecia que a depressão tinha voltado pro Bison. De acordo com o artigo do Jeff Goldberg, o Bison Dele tentou abrir a escotilha de emergência do avião do Pistons. Agora eu lembro que eu falei que o Bison se afastou disso tudo, então foi exatamente isso que aconteceu após a temporada de 1998-99. O Bison saiu dos 5 anos restantes do seu contrato com o Pistons, não só 5 anos, mas também os 36,45 milhões de dólares. Isso é muito, mas muito dinheiro, e ele simplesmente largou. Pra mostrar que apesar de estar ganhando muito dinheiro, ele estava infeliz jogando basquete ao ponto de não aguentar mais. Com isso, ele se aposentou e decidiu viajar pelo mundo. O Bison estava vivendo a vida boa após se aposentar, né? Ele parecia estar feliz. Nessa vida de aposentado, ele viajou pela Espanha, ele viajou pela Europa com nada mais que uma mochila. Ele também foi DJ em festas. Ele até namorou Madonna. Não a minha cachorra Madonna, essa é Madonna. E sim a cantora famosa. Mas isso tudo não foi suficiente pro Bison. Ele queria que as aventuras dele fossem mais doideiras ainda. Ele aprendeu a pilotar um avião e pouco depois aprendeu a velejar. Falei certo, né? Mas enquanto o Bison estava vivendo a vida maravilhosa que ele estava vivendo, seu irmão Miles the Board estava vivendo sem teto, passando fome e não via a família dele há anos. Bison, junto com sua namorada Serena Carlin e o capitão Bertrand Soldo, estavam navegando pelo Pacífico Sul no barco de Bison, que ele deu o nome de Hakuna Matata. Eles acabaram no Tahiti e planejavam velejar para Havaí em 6 de julho de 2002. Eu não tinha nascido ainda. E lá encontraram um visitante inesperado, Miles the Board. Aparentemente o The Board queria melhorar sua relação com o irmão dele e se convidou para acompanhar eles a essa viagem toda. Agora se prepara que essa história fica meio pesada agora. Normalmente quando o Bison navegava pelo oceano, ele sempre mantinha contato com os amigos e familiares por rádio. E nos 2 dias seguintes, após chegar o irmão do Bison, 3 ligações via satélite vieram do Hakuna Matata. Uma das últimas ligações foi de Serena Carlin, a namorada do Bison. Ela disse ao interlocutor, que era o consultor financeiro do Bison, Kevin Porter, que todo mundo estava feliz e se divertindo. Depois do segundo dia, não vieram mais nenhuma ligação do Hakuna Matata. Na verdade, não teria nenhum sinal do barco até dia 16 de julho. No dia 16 de julho, o Hakuna Matata seria visto entrando no Peyton Bay Marina em Taravao,
ao longo da costa sudeste de Tahiti. Só que o barco foi renomeado de Aria Bela. Testemunhas relataram ter visto um cara que parecia o The Board e só isso. Não tinha mais ninguém saindo do barco, não tinha mais ninguém no barco. E quando olhava mais de perto o nome do barco, foi relatado que dava para ver o contorno traçado de Hakuna Matata, o antigo nome. O The Board voltou para os Estados Unidos no dia 20 de julho, sozinho, com mais ninguém. E as autoridades ficaram de olho nele, mas não tinha muito o que fazer. Com o estilo de vida que o Bison tinha, que era de viajar, não era estranho, não era fora do comum ele ficar muito tempo fora do país. E não foi relatado até mais tarde, mas em 8 de julho, The Board foi visto no porto de Moorea. Lá ele passou uma semana com sua namorada Erica Wise. Enquanto ele estava com seu namorado, The Board supostamente disse que o Bison e sua namorada estavam em uma ilha, enquanto o Saldo também estava em Moorea com os amigos. E as coisas ficaram relativamente tranquilas em relação ao desaparecimento dessas 3 pessoas, até o dia 5 de setembro de 2002. Ainda não tinha nascido. Um homem que dizia ser o Bison Deli entrou no Certified Mint, uma loja de moedas na área de Phoenix. Entrou na Certified Mint, uma loja de moedas em Phoenix. O homem tinha o passaporte e os cartões de crédito do Bison Deli, mas não era o Bison Deli. Ele até parecia semelhante ao Bison. Sim, era o Miles The Board, na tentativa de tentar comprar 500 mil de dólares em ouro. Após algumas negociações, The Board, agindo como Deli, comprou 152 mil dólares em ouro. Um cheque de uma das contas bancárias do Bison foi enviado para a casa de moeda, onde foi depositado e compensado. E foi aí que as bandeiras vermelhas foram levantadas, porque o banco do Bison entrou em contato com Kevin Porter e disse que o endereço do cheque tinha sido alterado e que o número de telefone também tinha sido mudado. Então o Kevin Porter ligou para um número novo e escutou uma voz que não era do Bison, era do irmão dele, o Miles. Avançando para 5 de setembro, o Porter entrou em contato com as autoridades e lá eles estavam esperando na casa de moeda, e lá eles pegaram o The Board. E o Miles The Board estava pronto com a explicação. Ele alegou que o seu irmão, o Bison Deli, tinha comprado as moedas e pediu para ele ir buscar. E sem o Bison para apoiar essas alegações, não tinha como eles manterem ele lá preso, então tiveram que soltar ele. Poucos dias depois da libertação do The Board, o mundo começou a saber do desaparecimento dessas 3 pessoas, do Bison Deli, a namorada e o capitão. E as autoridades ficaram sabendo da história do The Board pilotando o barco sozinho. E com a polícia perseguindo ele, o The Board fugiu. Ele reuniu com sua namorada em São Francisco e lá ele deu seu lado da história. O The Board disse para a namorada que uma briga começou no barco entre ele e o irmão. Carlin, namorado do Bison, tentou separar, onde o Bison acidentalmente derrubou ela e ela bateu a cabeça no barco e acabou morrendo. Então, de acordo com The Board, ele e o Bison continuaram a briga, enquanto Saldo disse aos irmãos que tinha que voltar para o porto e relatar a morte da Carlin para as autoridades. Segundo The Board, o Bison respondeu matando o Saldo, batendo nele com a chave inglesa. Temendo por sua vida, The Board pegou a arma do Bison e atirou nele até morte. O que torna a história do The Board mais inacreditável ainda é o que ele fala depois. Ele disse que encontrou peso no barco e amarrou aos corpos falecidos. Lá, The Board jogou os corpos no oceano para nunca mais ser visto. Primeiro, você não faria isso se o Bison tivesse matado as 2 primeiras pessoas e você matou ele em legítima defesa. Mas para piorar a situação, o FBI descobriu que The Board tinha comprado 200 dólares de peso antes de entrar no barco, antes de até encontrar com o Bison Deli. Depois de contar sua história, o The Board fugiu para México, enquanto sua namorada entrou em contato com a polícia, que entrou em contato com o FBI. Uma enorme caça entrou atrás do The Board e eles encontraram ele inconsciente numa praia em Tijuana. The Board teve uma overdose de insulina. Ele foi transportado de volta para um hospital em San Diego e 2 semanas depois, em coma, The Board foi retirado do suporte de vida em 28 de setembro. Com a morte do Miles The Board, ninguém nunca vai descobrir o que realmente aconteceu. Brian Williams, também conhecido como Bison Deli, viveu uma vida conturbada, mas por 2 curtos momentos ele realmente se sentiu feliz, vencendo o título com o Chicago Bulls e viajando pelo mundo. É triste saber que provavelmente nunca vamos saber o que realmente aconteceu com o Bison Deli, mas o que ele ensinou, pra mim pelo menos, você tem que viver a vida que te faz feliz. Então galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, mesmo sendo
uma vibe meio diferente dos outros. Como sempre, se curtiram, deixa o like. Se não curtiram, também deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal e apertar aquele sininho lá para saber quando sai outro vídeo nosso. Não esquece de seguir nossas redes sociais que tá na descrição embaixo e que tá na tela final que vai aparecer quando acabar de falar. Isso foi mais um vídeo de Basquete Padaria. Falou!